Olá, então hoje eu vou me aventurar a supor o mapa de Jesus. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. O que interessa é a lógica do raciocínio que eu vou colocar para mostrar que ninguém nasce, nenhuma alma nasce para a vida no corpo que não seja um corpo escolhido. Então vamos lá. Jesus nasceu 25 de dezembro, historinha da Igreja Católica. Jesus nasceu 25 de dezembro do ano zero, historinha da Igreja Católica. 25 de dezembro era uma festa da colheita que a Igreja já utilizava e resolveram então colocar essa data como o nascimento dele para festejar um festejo em cima de outro. E não nasceu no ano zero ACDC, porque é sabido pelos historiadores que Herodes, que foi o safado do rei que mandou matar todas as crianças porque soube que poderia nascer o rei dos judeus, viveu num período 6 anos antes desse ano zero. 6 anos antes desse ano zero. Então, vamos esquecer essa data e imaginar o nascimento dele pela conjunção astrológica que a gente sabe que existiu, que era a tal da estrela de Belém. A estrela de Belém não era uma estrela, não era um cometa, era uma conjunção astrológica que criou um mapa aonde poderia nascer um suprassumo, se as almas vêm em corpos escolhidos, naquele corpo que tinha todas as possibilidades, obviamente viria uma alma mais do que especial, e por conta disso o tal dos reis magos, que eram astrólogos, perceberam a possibilidade e se encaminharam para lá, não para entregar um presentinho besta, mas para... Eles eram reis. Então, para oferecer educação, conhecimento, favorecimentos diversos a Jesus, que a gente não sabe, porque da história de Jesus a gente não sabe até os 30 anos o que aconteceu. Obviamente, ele estudou nos melhores lugares, com os melhores mentores, porque ele mesmo já era o grande professor. Então, conclusão da história. Estrela de Belém. Estrela de Belém é dito que 6 anos antes do ano zero houve algumas conjunções. Mas a conjunção principal, vou botar meu rosto para o lado, vou levantar o meu mapa para a gente rabiscar em cima do meu mapa. Soube então que antes por volta do 6-0, menos 6, menos 4, houve diversas conjunções no céu. Mas a tal da estrela de Belém, a estrela de Natal, é uma conjunção de Saturno com Júpiter. Saturno, o grande administrador, Júpiter, o grande justiceiro que tem condições esotéricas, religiosas, muito positivas. Então, essa união aqui, que se dá de 20 em 20 anos, segundo os astrólogos, os astrônomos, aconteceu naquela época. Só que tanto Júpiter quanto Saturno são astros que de olho nu não se enxerga. Ok? Então, se eles estivessem juntinhos, eles não fariam o tal do brilho maravilhoso. O brilho maravilhoso
a gente encontra em Vênus e em Mercúrio. Por quê? Porque eles estão dando a volta, estão na frente da Terra, dando a volta no Sol, então toda vez que eles estão atrás do Sol, saindo de trás do Sol, a gente vê ele sendo brilhado, porque a luz do Sol bate nele e volta. Então, conclusão, para ter um brilho maravilhoso, certamente Vênus estaria no meio dessa conjunção. E como Jesus era um homem mais do que corajoso, provavelmente Marte estava fazendo parte dessa conjunção ou fazendo um bom aspecto. Conjunção é 0 graus, bons aspectos é tolerância entre 60 e 120 graus. Bom, por que então isso seria um grande ser, um grande corpo que daria condição ao nascimento de uma grande alma? Entenda bem, se Mercúrio fez parte e ele está a 0 graus, todos esses outros aqui estariam também em Mercúrio fazendo algo mais do que positivo. Então, se eu digo que basta ter um aspecto positivo de Saturno com o Sol, o Sol é o consciente absorve o gosto pela administração e faz desse um grande administrador, um grande chefe, um grande, não líder, um chefe que comanda, que sabe comandar, sabe fazer dinheiro, sabe fazer negócio, sabe fazer tudo, não dá um passo errado, porque mede tudo que vai fazer. Então, todo aspecto que o Sol, o consciente, faz com um dos astros, ele absorve esse gosto, joga para o gosto para dentro do ego, e esse axé, esse poder de influência do astro, fica ao cubo dentro do ego. Então, imagina, se eu tinha aqui uma conjunção de mais de um Júpiter, Saturno e mais 2 ou 3 astros para fazer aquele brilho, tanto chegou no Sol como chegou em Mercúrio, porque Mercúrio está a 0 graus. Fez o mesmo aspecto com os 3. Debaixo desse céu, obviamente, nasceria o inverso da bipolaridade, o inverso da borderline. Não, é tudo de bom. Em vez de confusão, não. A harmonia. Quem é o axé de Oxalá? A harmonia. Quem é a luz do sol? É branca? Não, são todas as cores em harmonia. Então eu teria todos os axés em paz e harmonia dentro dos gostos do ego. E, obviamente, vamos apagar essa bagunça aqui, e, obviamente, sendo ele o homem que teria que ser, o mapa dele também teria que ter possibilidades mediúnicas. Então, o inconsciente dele teria que ser forte. Diz o rosto dele na mortalha que ele tinha um ascendente peixe na divisa com aquário, ele era muito altruísta. Então, certamente, ele teria os regentes do elemento água em bons aspectos, fazendo com que o inconsciente fosse fortalecido e ele fosse um médium de primeiro. Então, ele teria aqui um raciocínio acelerado, seria encantador, seria um esotérico de primeira, um religioso de primeira, um grande administrador, e aqui entraria mais ou Urano ou Marte. Urano, Netuno, Plutão são astros tão distantes que não fariam o brilho. Então, não vou nem colocar Urano. Então, se entra esses 5, ou pelo menos 4 deles com Mercúrio, repete aqui embaixo.
Então, ele é um médium que tem todas as possibilidades. Aí eu pergunto, por que Jesus nasceu debaixo da estrela de Belém? Por que você nasceu debaixo do céu do dia do seu nascimento? Porque assim foi escolhido pelo pessoal lá de cima. Eles não criam um corpo, não, eles fazem nascer debaixo do céu da hora adequada. Você, em outras vidas, aprontou, fez uma ou outra dificuldade para o seu semelhante. O que vai acontecer para você nessa vida? Eles vão escolher um mapa para fazer você nascer e ficar dentro daquele corpo que tem as dificuldades que você criou em vidas passadas. Então, quando eu pego um mapa que não tem problema nenhum, eu costumo dizer, olha, compadre, você veio para ajudar os outros. Porque eu não estou vendo aqui você pagando nenhuma dificuldade. Você veio para servir de exemplo. Agora, quando vem um depressivo, você criou depressão. Quando vem um pânico, você criou pânico. Quando vem um doente, você adoeceu os outros. Ou você não deu valor à vida que te deram. O que resta? Regozijar e se resignar, sorrir, agradecer a oportunidade de se solucionar. Ponto. Então, mapa de Jesus. Porque ele nasceu há 2000 anos debaixo da estrela de Belém. Porque há 2000 anos debaixo da estrela de Belém apareceu o mapa conveniente para criar um corpo aonde ele viveria. Mas ele era feio, segundo as imagens que aparecem. Não interessa se é feio, se é bonito, se é branco, se é preto, se é amarelo. Não. O que interessa é as possibilidades de personalidade que o corpo teria para ele poder desenvolver. O que ele era um ser celeste. Eu sou um sem vergonha. Me botaram num corpo que tem um lado sem vergonha. Provavelmente eu não conseguiria viver sem esse lado. Mas me deram mediunidade, me deram um aspecto, uma conjunção de Sol com Mercúrio, me deram bons aspectos entre os regentes de água para me dar mediunidade, mas tampouco inverter a minha sexualidade. Porque tudo isso depende do que você fez no passado para viver na vida atual. Então, eu nasci dia 9/12 às 55, às 17h45 no Rio de Janeiro. Não foi para ser um carioca para ir para a praia. Não, foi para ser o médium que eu me tornei e, contra a vontade, não fui para a praia, não fui namorar, não fui beber cerveja e fui servir a caridade. Porque diz o meu mapa que eu seria um médium. E o que é médium? Médium, você se orgulha de ser médium? Não. Médio é simplesmente o intermédio, o caminho do que vem de cima para servir ao seu semelhante. É o meu trabalho. Então, você pode reclamar do teu mapa que criou o teu ego, que é uma porcaria? Não, o teu ego que é uma porcaria é a síntese das possibilidades que você precisa solucionar nessa vida para a sua próxima vida ser melhor. Tem que reclamar da vida que Deus te deu? Não. Quando eu falo Deus, é todo o esquema cósmico que eles usam para dar caminho à evolução da alma. Então, é só se resignar, regozijar, aceitar sem reclamar, se divertir, ser positivo para angariar positividade, dar sorrisos para receber sorrisos, dar bom dia para todo mundo te dá bom dia também. E é assim. Ok? Então, acho que eu fecho o assunto. Não tenho por que me estender, até porque é meio chutado o mapa de Jesus, mas segundo a estrela de Belém só tem esse raciocínio e essa explicação para que nós venhamos a entender o porquê nós nascemos debaixo do céu
do nosso nascimento, que nunca é ao acaso, não, é tudo programado. Então você que está brigando com a mãe, você que está brigando com o pai, você que está brigando com os filhos, você que está brigando com o seu cônjuge, brincadeira? Para quê? Se o amor é o caminho da evolução. Se de repente um morre, não deu tempo para pedir perdão. Para de brigar. Se resigna. Aceite as diferenças. Sorria para criar sorrisos. Assim que se tem que se viver. Tá? Abraço, dá o like se gostou, compartilha, contra-argumenta. Fique à vontade. Abraço.